prometido, nós estamos de volta com nossos 5 minutos de edificação da palavra do Senhor, que foi ministrado no domingo anterior. Nesse último domingo, nós tivemos um texto muito especial, tirado do livro de João, Evangelho capítulo 4, e eu gostaria de compartilhar com você agora a essência dessa mensagem, para que você medite nela e assim extraia alguma coisa forte para a tua vida, para que Deus possa te acrescentar. Então o texto que eu usei é um texto bem conhecido, que eu tenho assim uma paixão por esse texto, já ministrei ele muitas vezes na igreja, em outros lugares, que é João capítulo 4, que começa Jesus abordando de maneira surpreendente uma samaritana. Todos conhecem esse texto e sabem como é que ele termina, né? Termina com a samaritana sendo impactada pela atenção de Jesus, e Jesus fez uma consideração linda sobre a água que sacia a sede e despertou nela o interesse, dizendo que quem tomaria da água que ele desse, do seu interior fluiria rios de água viva. A segunda parte desse texto foi a que eu abordei no domingo, é quando Jesus já chega recebendo os seus discípulos que foram para a cidade comprar comida. E agora a segunda fase da conversa não é mais água, mas comida. E eu comentei com a igreja o quanto é interessante aprender com Jesus, fazer tudo. Às vezes nós nos perdemos nas nossas culturas e costumes e deixamos para trás a simplicidade e a beleza do mestre, como ele trabalhava. Então ele começa a usar a analogia da comida, era a hora do almoço. Então, quando se trata de comida, Jesus faz 3 citações na Bíblia interessantes que pode nos ajudar a entender o que ele fala nesse texto. Quando ele foi abordado pelos seus discípulos sobre comer, ele deu uma resposta surpreendente. Ele falou: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E disse qual era essa comida: fazer a vontade do meu Pai. E aí ele continua e disse: vocês podem identificar o tempo certo da colheita segundo os vossos olhos naturais, mas eu quero fazer um convite: levantem os vossos olhos e olhem que os campos já estão brancos. E a minha consideração é sobre isso. Em primeiro lugar, as abordagens de Jesus estão na importância da comida espiritual, comparando com a comida para o corpo físico. Sabemos que o ser humano tem uma necessidade fisiológica de se alimentar. Quem não come, morre. Quanto à questão de analogia com a comida, a gente observa Jesus fazendo 3 citações nos evangelhos. A primeira está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando ele é tentado por Satanás no deserto, justamente a transformar pedras em pães. E o Senhor Jesus, de maneira maravilhosa, responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, entendendo assim que o Senhor sustenta o homem espiritual com a sua palavra, enquanto o corpo natural é sustentado pelo pão comum. A segunda citação é quando Jesus fala em João capítulo 6, versículo 57, que ele vai dar da sua carne para que todos comam. E quem não comer da sua carne não tem parte com ele. Esse discurso foi considerado um discurso duro, mas na verdade é o Senhor Jesus ensinando que ele era o cordeiro imolado, que cancelaria o antídoto para o alimento ingerido no Éden, que foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem, de maneira irresponsável, ingeriu. A partir da ingestão da carne do Filho de Deus, o homem encontraria o alimento que passa a fazer parte da sua natureza, agora uma natureza do novo homem. A terceira citação é Jesus exatamente falando com os seus discípulos, já no texto de João capítulo 4, dizendo que a vontade dele, vontade de fazer a vontade do Pai, era comida para ele. E, portanto, ele convida os discípulos a levantarem os olhos. E essa desconstrução do pensamento mundano é muito importante para quem está ensinando, treinando líderes e preparando ceifeiros, obreiros. Porque no livro de Isaías, nós lemos claramente o discurso do inimigo, a síndrome de Lúcifer, Isaías capítulo 14, do 13 a 14, quando nós lemos: eu subirei aos céus, eu erguerei meu trono, eu assentarei acima do trono do Altíssimo. Uma visão, um estilo de vida voltado para dentro. Então, Satanás
ele conduz o mundo no olhar egocêntrico, egoísta. Jesus veio nos libertar desse pensamento egocêntrico e vem trazendo isso de uma maneira maravilhosa, convidando os discípulos e nos convidando que para fazer a vontade de Deus eu tenho que levantar os meus olhos. Eu preciso olhar para o meu irmão e deixar de viver dentro de uma visão que corresponde só às minhas próprias vontades. Essa é uma grande libertação. Por isso o Senhor Jesus diz, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser seguir os passos que eu estou seguindo, que são passos de vida e vida em abundância, precisa negar a si mesmo e levar a sua cruz. E em outras palavras, levantar os olhos é negar a si mesmo também. E a igreja do Senhor Jesus precisa entender isso, para que ele possa, de fato, se alimentar da vontade de Deus e ser uma igreja robusta, que come da carne, tem aliança com ele, ouve a palavra dele, mas também obedece os seus preceitos da maneira como ele ensinou. A igreja recebeu essa palavra de urgência, de começar a ter atitudes de olhos levantados para a colheita que o Senhor Jesus já avistou e já garantiu que está branca. Não é nossa responsabilidade o convencer das pessoas, mas é ir como obreiros, ceifando, colhendo os campos que o Senhor já garantiu que está branco. Fazer a vontade de Deus é alimento para aquele que nasceu de novo. Então a minha pergunta para a igreja foi, qual é a sua... Você tem fome de quê? Qual é a sua comida favorita? O Senhor Jesus tinha essa urgência e a igreja de hoje precisa ter a urgência que ele tinha. Um abraço para todos, compartilhe essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.